Hoje eu vou te ensinar como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Bruno Guedes e ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. E uma pergunta que eu recebo de forma muito comum aqui: Pastor, como ser guiado pelo Espírito Santo? Normalmente as perguntas antes eram assim: Pastor, como ser cheio do Espírito Santo? Só que eu tenho visto que as pessoas estão evoluindo, crendo, lendo a palavra de Deus, glória a Deus por isso. E as perguntas elas estão evoluindo também. Como ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, uma dúvida comum, e eu resolvi conversar com você aqui sobre esse conteúdo em um tempo maior, um conteúdo longo. A primeira coisa que eu preciso falar é que tudo tem que ser pautado na palavra de Deus. Eu tenho aqui os meus pensamentos, os meus comentários, mas a minha base de fé é a Bíblia. E a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo de Deus, que, de acordo com o que eu creio, um Deus que é único e que tem a sua trindade, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu tenho um Deus único que é trio. Sendo assim, ele também é Deus. Entendendo isso, o Espírito Santo de Deus, ele, em poucas vezes, nós encontramos na Bíblia a revelação da palavra através dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Um desses casos acontece quando Jesus está sendo batizado. Então eu tenho Jesus sendo batizado por João Batista, e eu tenho o Espírito Santo de Deus que desce sobre ele, e eu tenho a voz do Deus Pai dizendo: este aí é o meu filho amado. A presença dos três manifesta em um texto. E o Espírito Santo de Deus é uma promessa que Jesus deu a nós, igreja, quando ele disse: eu vou, rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade. E a palavra, o termo Espírito Santo e verdade sempre andaram juntos, isso é muito interessante. E nós vamos ver sobre isso hoje aqui no texto, que no próprio João, quando ele disse: o Espírito Santo revelará a sua verdade. Entendendo que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, como ser cheio dele, mas um passo além, como ser guiado, direcionado por ele. No meu pensamento, é humanamente impossível eu ser direcionado, conduzido e guiado por alguma coisa ou por alguém que eu não a conheça e que eu não tenha intimidade, a não ser que eu esteja sendo mandado. Por exemplo, quando eu perco a rota de um caminho, eu coloco um GPS e eu sou direcionado até que eu não conheço aquele local e então eu começo a obedecer aquilo que o GPS está me dizendo. Beleza. Só que não é uma comparação entre GPS e Espírito Santo, até porque o Espírito Santo ele é santo, maravilhoso, amado e muito mais, né? Só que quando eu quero ser conduzido por Deus, a ponto de ser direcionado e guiado por Ele, eu preciso ter o que eu gosto de dizer, que é intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade, ela não vem de uma hora para outra. Ela é construída, até porque intimidade está diretamente ligada a relacionamento. Então, o primeiro passo, se eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, se eu quero ser guiado por Deus para tomar atitudes melhores, para viver uma vida melhor, porque eu quero ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa fazer é construir um relacionamento com a presença do próprio Deus. E como é que se constrói um relacionamento com Deus? Um vídeo de perguntas e respostas, então eu faço perguntas e automaticamente vou respondendo elas. Relacionamento se constrói no diário, na intimidade. Jesus ensina sobre a oração que ele fala assim: quando entrar no seu quarto, tranca sua porta e ora que o Senhor se revelará, ou seja, você tem um momento de intimidade com Deus. A intimidade do marido e da esposa, ela acontece no dia a dia. Ela acontece quando você acorda e dá um bom dia, ela acontece quando vocês têm algum problema, quando vocês passam por dívidas, ela acontece quando vocês passam por momentos felizes e no dia a dia se constrói uma intimidade. É a mesma coisa com o casal que está começando a namorar, é a mesma coisa com o casal que está pensando em noivar, é a mesma coisa que acontece entre irmãos, entre filhos. O dia a dia vai mostrando a intimidade e também vai mostrando os seus limites. Guarda isso. O relacionamento, ele mostra até onde que eu posso ir, mas também me mostra até onde eu posso ir. Deus, ele sempre se colocou disposto e aberto para nós
em relacionamento. Tanto é que ele envia o seu Filho para se relacionar conosco, com a igreja, morrendo por nós para que nós possamos ter vida eterna através do sacrifício de Cristo na cruz. E depois disso, ele se relaciona mais uma vez através do seu Espírito Santo, vindo sobre nós, com uma palavra de Jesus dizendo: eu enviarei e ele virá. Até que em Atos se cumpre essa palavra. Crendo que o Espírito Santo ele se faz presente na nossa vida e que nós podemos sim ter intimidades com ele, porque é assim que eu creio. Como é que eu faço para ser cheio dele? Eu me relaciono com ele. Como é que eu me relaciono? Através de orações, através da leitura da palavra de Deus. Por que através da leitura da palavra? Porque eu conheço a Deus pela palavra. É a palavra que é o meu norte, é o meu rumo, é o meu direcionamento, é a seta que me direciona para algum lugar. Como é que eu vou conhecer o Deus da Bíblia se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou conhecer o Deus da palavra se eu não leio a palavra? Como é que eu vou me relacionar com um Deus que fala tanto sobre palavra, sobre examinar as escrituras, sobre buscar as escrituras, sobre ser fiel à leitura da palavra, sobre meditar nela de dia e de noite, se eu ignoro ela, se eu não coloco ela como um padrão de vida dentro da minha vida? Relacionar com Deus não é somente orar e pedir: Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. É sentir Deus e principalmente buscar Ele na palavra e em oração. Para não ficar somente nas minhas palavras, né, assim que diziam os antigos, eu quero ler 2 textos com você. Primeiro eu quero ler o livro de Romanos, na carta de Romanos. Em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso... Deixa eu pegar uma caneta aqui só para me orientar. Romanos 8, capítulo 14. O texto diz assim. É 14? 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O texto aqui vai falar sobre uma vida pelo Espírito Santo. Uma vida com o Espírito Santo. Até que na carta aos Romanos, o texto está sendo bem claro sobre viver uma vida contra o pecado, abrir mão de algumas coisas, mas aqui ele está falando de se encher do Espírito e de caminhar. Só que chega um determinado momento do texto que o escritor diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. E no entender de muitas pessoas isso é o contrário, porque todos que são filhos são guiados, mas o escritor está dizendo: não, todos que são guiados são filhos. Opa, peraí. Como é que eu posso ser guiado por Deus? Como é que eu posso ser direcionado por Deus? Como é que eu posso tomar decisões baseadas no que o Espírito Santo de Deus tem para mim? Primeiro, conhecendo Ele em intimidade. Uma intimidade de leitura e de palavra. Segundo, no pedir. E eu acredito muito, eu creio muito, que nós pedimos pela sua presença cada vez mais. Através das nossas orações, adorações, dos nossos gestos, dos nossos cultos e de vivermos uma vida íntegra com Ele. Mas eu tenho um texto que é bem mais profundo aqui na Palavra de Deus, que vai nos direcionar, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, que eu separei, que é João capítulo 16. Eu sempre disse que João é o primeiro livro da Bíblia que você tem que ler. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então é o 4º evangelho na ordem dos evangelhos. E para mim, ele é eu vou colocar assim que ele é o primeiro, porque a leitura dele é muito fácil e ele é bem abrangente. E ele é um que fala sobre a vida de Jesus de uma maneira gostosa de ser lida. Não que os outros são ruins, mas no meu ponto de vista, esse tem que ser o primeiro. E em João, capítulo 16, o texto vai falar aqui, a partir do versículo 5, sobre a obra do Espírito Santo. Só que eu quero ler com você lá a partir do verso 12. Quando João está dizendo assim, na verdade essas são as palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim: tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus está falando para os seus discípulos sobre as suas palavras, sobre o seu ministério e sobre o Espírito Santo de Deus. E olha o que ele continua dizendo. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que lindo isso. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Sendo assim, o Espírito Santo viria depois do sacrifício e da ressurreição de Cristo.
Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Isso acontece com João depois, né? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e que o tornará conhecido a vocês. Jesus aqui está colocando um filtro para nós maravilhoso, que é o filtro da palavra de Deus e o filtro da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus está dizendo assim, o Espírito Santo ele vem, o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Que verdade é essa? À luz da sua palavra. Nós, como filhos, como cristãos, nós precisamos entender que tudo dentro da nossa vida, vou colocar aqui na nossa vida espiritual para tentar ser mais fácil de você entender, tudo está ligado à palavra. Por isso a importância de nós buscarmos e aprendermos na palavra dele. Então, se eu quero viver uma vida de comunhão e de intimidade com Deus, a ponto de ser conduzido e guiado pelo próprio Deus, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter uma vida de comunhão e de santidade diante dele. Por quê? Porque ele vai me apresentar uma verdade, que é o próprio Cristo, revelado à sua palavra, o Verbo que se fez carne e habita entre nós. O Espírito Santo de Deus, ele vem e ele nos dá um filtro maravilhoso, que é o filtro da palavra. E junto com o filtro da palavra, existe também o filtro da verdade. A verdade que substitui qualquer mentira. Por isso, o Filho de Deus que crê na palavra e que examina a palavra, ele não cai em qualquer mentira, em qualquer palavra jogada ao vento. Ele não acredita em qualquer palavra de profecia do mal. Ele não acredita em palavras erradas, até porque ele tem um filtro da Bíblia para te conduzir se isso é de Deus ou não é de Deus. Outro dia eu estava conversando com o Mateus, que é uma das pessoas que ministra na nossa casa, na igreja que eu congrego, e ele me disse assim, pastor, é certo que tudo tem que passar pela Bíblia? Eu falei, que frase, eu tenho quase que tatuar isso, né? É certo que tudo tem que passar pela Bíblia. Por quê? Porque é impossível eu ser conduzido por Deus se eu não conheço a palavra e se eu não sei da condução dele dentro da sua palavra. Por que isso? Aqui está o creme de la creme, o melhor do melhor. Porque o Espírito Santo, ele jamais vai caminhar com você fora da palavra dele. O Espírito Santo, ele jamais vai te conduzir por um caminho que não seja pautado na palavra. O Espírito Santo jamais vai te conduzir por algum lugar que seja contra a palavra. Por que isso? Porque se você sentir no seu coração alguma coisa e você até acha que é Deus, você pode até criar as suas desculpas no seu coração para que você acredite nelas. Mas se ela não estiver pautada na palavra de Deus, não foi o Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. O Espírito Santo é sempre pautado na palavra e em uma palavra de verdade. Por isso, onde houver qualquer tipo de movimento contra a palavra de Deus, onde houver qualquer tipo de movimento que seja mentira, que seja enganação, que seja fofoca, que seja boato, que seja qualquer tipo de movimentação contrária à palavra de Deus, sai fora. Isso não é de Deus, isso é do inimigo, isso é de Satanás. Mete o pé desse lugar. Não se comprometa com pessoas e com ambientes que estão contra a palavra de Deus. Eu quero ser guiado por Deus. Mergulhe na palavra, mergulhe em oração, mergulhe em intimidade com Deus. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo aqui. Nas últimas semanas eu tenho recebido muitas mensagens de empreendedores. Eu comecei a colocar alguns assuntos sobre empreendedorismo e eu tenho recebido algumas mensagens de empreendedores falando que querem ser conduzidos por Deus dentro do seu negócio. E aí,
eu preciso criar o filtro de que o meu negócio está dentro da palavra, o meu negócio ele aplica a verdade, o meu negócio ele respeita os meus clientes, ele respeita toda a hierarquia, seja de funcionários, de impostos, de estruturação numa empresa no âmbito geral. O meu negócio está sempre pautado em uma verdade, sim. Então o Senhor, ele há de te abençoar não porque você está cumprindo esses pré-requisitos, mas porque você tem buscado isso. Mas buscado isso de forma íntegra, não para enriquecimento ilícito. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo há uns dias atrás. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, estou passando por um problema muito grande. Tem algumas pessoas que me devem, elas não estão me pagando, e aí isso está comprometendo a minha renda, o meu caixa financeiro aqui, a minha estrutura financeira está muito comprometida, eu não sei o que eu faço. Eu falei: pô, irmão, nós vamos orar por isso. E ele falou assim: pô, é porque o meu trabalho é meio diferente, então eu não posso expor muito. Eu falei: o que você trabalha, cara? Ah, eu empresto dinheiro. Eu falei: então você é agiota. Ele: esse é um nome muito vulgar, mas eu gosto de colaborar com as pessoas para que elas realizem os sonhos dela. Eu falei: e você faz isso de forma legal? Ele: não. Eu perguntei para ele: você empresta dinheiro no juro do mercado atual como se fosse uma empresa de investimento? Ele: não, senão eu quebro. Eu falei: irmão, então você é agiota. E você quer que eu ore pelo seu negócio porque você é um agiota. E talvez você esteja extorquindo as pessoas, está cobrando as pessoas de maneira errada, e aí você não está sabendo conduzir isso, e você quer que eu ore pedindo para que Deus te abençoe? Cara, a gente precisa conversar muito sobre isso, cara. Ele: meu irmão, pensei que você ia me ajudar. Falei: mas eu não vou te ajudar dessa forma. Mas é claro que não. Primeiro, porque você tá fazendo de forma errada. É ilícito o que você está fazendo. Você não está legalizado. A partir do momento que você legaliza, você pode falar assim: opa, peraí, eu preciso legalizar e colocar em ordem essas coisas. Por quê? Porque existe um Espírito Santo de Deus que coloca um filtro da palavra e da verdade. Entende isso? Eu não estou dizendo que ele está fazendo 100% errado, eu não estou julgando o trabalho dele, eu só estou colocando que no filtro que eu conheço, eu não posso pedir para que Deus vá contra a sua palavra. Entende? Por quê? Porque, Bruno, não é lícito? A palavra nos ensina. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso pode ser lícito, mas não me convém. A Bet no Brasil, ela é legalizada. Olha que interessante isso. É lícito diante dos olhos das pessoas, mas eu recebo dezenas de mensagens todos os dias de pais e mães, mulheres, maridos, pedindo ajuda para tirar filho, esposo da Bet. Por quê? Porque estão presas nesse vício do inferno. É legalizado, é lícito, mas não me convém. Como é que eu posso pedir para Deus abençoar o jogo da Mega Sena de alguém? Como é que eu posso pedir para Deus abençoar a empresa do cara que está defraudando as pessoas? Como é que eu posso pedir para Deus abençoar o jogo da Bet que ele está fazendo para ele poder mudar de vida? Eu tenho um filtro que é a palavra e eu tenho um filtro que é a verdade. Se eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, se eu quero viver uma vida de integridade com Deus, eu preciso andar no filtro da palavra de Deus. E a palavra disse que o Espírito Santo viria e revelaria a verdade. Quando passa do filtro da palavra e passa do filtro da verdade, você entra num momento de intimidade, onde você começa a tomar decisões de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Guarda isso no seu coração. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, e se é perfeita e se ela é agradável, é porque ela passou pelo filtro da nossa vida, né? Na nossa vida, ela passou pelo filtro da palavra e da verdade. Então eu começo a tomar decisões pautado na vontade dele, não na minha mais. Por isso, às vezes, você está frustrado com a sua empresa, porque você abriu ela somente por causa do lucro, não por causa da boa, perfeita e vontade agradável de Deus, vontade de Deus. Você abriu a sua empresa porque você achou que fulano estava ganhando dinheiro e você achou que ia ganhar também. Por isso você está passando esse aperto, porque fulano mudou para tal cidade e você vai mudar também. Não é assim que funciona. É de acordo com a vontade dele sobre a nossa vida. E a vontade dele é revelada quando nós estamos pautados na palavra e nós buscamos intimidade com ele. Guarda isso no seu coração.
Se você quer ser guiado por Deus, conduzido por Deus, para exercer um ministério, um chamado, uma palavra, você precisa de buscar em Deus. E Ele te dará respostas. Não as respostas que você quer, mas as respostas que Ele tem para você, de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu sou o pastor Bruno Guedes, ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. Te incentivo, se inscreva aqui nesse perfil para você receber mais conteúdos como esse. E se você tem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Caso você tenha alguma dúvida também, é só você deixar aqui nos comentários. E se você quiser adquirir algum dos nossos materiais ou conhecer um pouco mais do nosso ministério, é só você clicar no link da bio desse perfil. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe.